Olha só, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, nossa, acho que muita gente conhece bem de perto: autossabotagem. Especialmente quando o tema é dieta, né? Vamos tentar entender por que aqueles padrões que parecem só falta de disciplina são, na verdade, bem mais complexos do que a gente imagina. Sério, quem nunca, né? Começar aquela dieta super focado, super animado e de repente, poucos dias depois, parece que a gente perdeu totalmente o controle. É aquele ciclo clássico. Agora vai. Aí come alguma coisinha fora do plano, vem aquela culpa gigante e a promessa de sempre: segunda-feira eu recomeço. Exatamente essa experiência que está no centro da nossa conversa de hoje. Pois é, e isso tem nome, né? Autossabotagem. E o mais importante de entender é que não é uma coisa que acontece uma vez só. É um padrão, sabe? Um ciclo que fica se repetindo. E olha, entender esse ciclo é o primeiríssimo passo para a gente conseguir quebrar ele. A grande questão é: mas por que isso acontece? Vamos fundo agora investigar as camadas que estão por trás desse comportamento. Então vamos lá, para a primeira camada. A gente vai usar uma lente aqui, a da terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, para entender direitinho os pensamentos e os comportamentos que acabam prendendo a gente nesse loop. E a TCC mostra uma coisa muito clara: tá tudo conectado. O ciclo começa como? Com uma restrição super rígida. Sabe, aquela coisa de cortar tudo. Isso já coloca nosso corpo e nossa mente em alerta máximo. E aí o que acontece? Aquela comida proibida vira a coisa mais atraente do universo. É quase irresistível. Daí, basta um deslizezinho, um chocolatinho que seja, para ativar o pensamento tudo ou nada. E a partir daí, o caminho é ladeira abaixo. Vem a culpa, a frustração e, o que é mais doido, um exagero ainda maior. E tá aí, essa é a frase, a chave que liga a ignição desse ciclo. Ah, já estraguei tudo mesmo. É impressionante, né? Pensar como uma única frase, um pensamento que a gente chama de disfuncional, tem o poder de transformar um desvio mínimo no abandono completo do plano. É como se essa frase desse a permissão que a gente precisava para chutar o balde de vez. Então, no fim das contas, o que a TCC revela pra gente é um padrão psicológico e que é até previsível. O mais importante de sacar aqui é que não é uma falha de caráter, não é falta de força de vontade, não. É um ciclo que é alimentado por essa rigidez toda, que leva à frustração e, no final, à desistência. É quase uma consequência natural. Mas olha, essa é só a ponta do iceberg. É a camada mais superficial. A TCC explica muito bem o como isso acontece, o mecanismo. Mas para a gente entender o porquê mais profundo, a gente precisa cavar mais. Existe uma outra história por trás, uma história que muitas vezes a gente nem vê, mas que está ali influenciando tudo. E aí que entra a terapia sistêmica. É uma outra abordagem que vai olhar lá para trás, para as raízes desse comportamento na nossa história de família. Na terapia sistêmica, existe um conceito muito interessante chamado lealdades ocultas ou lealdades invisíveis. A ideia é mais ou menos assim: sem que a gente perceba de forma inconsciente, a gente pode estar repetindo padrões da nossa família. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina uma família que passou por muita dificuldade, muita escassez de comida. A comida ali ganha um peso emocional enorme, né? E esse padrão de preocupação, de controle com a comida, pode acabar sendo repetido hoje, mesmo que não exista mais escassez nenhuma. Outro exemplo: às vezes a gente pode estar, sem saber, ecoando a batalha que um pai, uma mãe, uma avó teve com o próprio corpo. É como se a gente adotasse a mesma luta, como uma forma de pertencer, de honrar aquela pessoa. É uma necessidade muito profunda, essa de se sentir parte da nossa história familiar, mesmo que essa história seja de dor. Ok, então agora vamos fazer uma coisa bem legal. Vamos juntar essas duas peças do quebra-cabeça: a TCC e a sistêmica. Juntando as duas, a gente chega no coração da questão, numa visão que pode realmente transformar a maneira como a gente enxerga tudo isso. E aqui está a grande virada de chave. De um lado, tem a visão comum, o que a maioria pensa: ah, isso é falta de disciplina. Mas do outro, a visão terapêutica revela uma coisa muito, mas muito mais profunda. A autossabotagem, na verdade, é um mecanismo de proteção. Isso mesmo, é uma defesa contra o medo de falhar, de se decepcionar de novo, de perder o controle. Sabe aquela vozinha crítica na nossa cabeça? Então, ela funciona de um jeito meio doido, meio paradoxal. Ela acha que se cobrar mais, botar mais pressão, vai levar ao sucesso. Só que o que acontece na prática é o contrário. Essa autocrítica toda só desconecta a gente do nosso corpo, do prazer, da intuição, do equilíbrio. A cura, de verdade, não vem da punição, sabe? Vem da gente aprender a se escutar. Tá, então se ficar se criticando o tempo todo não funciona. Qual é a alternativa? Bom, a alternativa é justamente entender o porquê por trás da sabotagem. E quando a gente entende isso, um caminho totalmente novo se abre.
um caminho de transformação consciente. E aqui a gente tem as ferramentas práticas das duas abordagens trabalhando juntas. É como uma caixa de ferramentas. Com a TCC, a gente aprende a pescar aqueles pensamentos automáticos, sabe? E a trocar aquela mentalidade radical do tudo ou nada por uma filosofia mais gentil, a do fazer o melhor possível hoje. Já com a sistêmica, a gente olha para a nossa história familiar, reconhece, dá um lugar para ela e, a partir daí, a gente pode fazer uma escolha consciente. Uma escolha para um novo caminho, um caminho de mais autocuidado, de mais leveza. Então, a mensagem central que fica é essa, sabe? A solução não está em brigar com a gente mesmo, em se punir, em se forçar a ser mais disciplinado na marra. Não. A solução está no autoconhecimento, na gentileza com a gente mesmo e na compaixão para entender de onde, afinal, vêm esses padrões. E para a gente fechar, fica uma reflexão. E se o objetivo não for lutar contra o corpo, mas sim caminhar com ele? E se a gente trocasse a guerra por uma parceria? Uma caminhada lado a lado, sabe? Com mais equilíbrio e, principalmente, com mais paz. Fica aí o pensamento.